Boa tarde. Hoje a nossa aula é sobre os regimes totalitários na Europa. Os principais regimes totalitários europeus foram o nazismo e o fascismo. Para iniciar, eu gostaria de ler para vocês uma frase bastante interessante sobre esse período da história mundial. Se as pessoas não fossem profundamente indiferentes em relação ao que acontece com todas as outras, excetuando o punhado com que mantém vínculos estreitos e possivelmente por intermédio de alguns interesses concretos, então Auschwitz não teria sido possível, as pessoas não teriam aceito. Essa frase é de Theodor Adorno, um livro que foi escrito em 1995 falando sobre esse período obscuro da história mundial. Os regimes totalitários, então, no contexto geral, eles ocorreram no fim da Primeira Guerra Mundial, devido à humilhação da Alemanha no final dessa guerra, né, provocando então um sentimento de revanchismo dos alemães. A Itália considerou a vitória mutilada. A crise mundial do capitalismo liberal, com a crise de 1929 que acontecia nos Estados Unidos, mas acabava afetando o mundo inteiro, e o crescimento dos partidos comunistas pelo mundo. Então, nesse período surgem vários partidos, e esses partidos com ideias comunistas e socialistas, o que acabou então assustando bastante os governantes europeus. Aqui a gente tem uma charge mostrando, né, essa charge ela foi feita representando os governos europeus, convidando o nazismo e o fascismo a tomar o poder na Europa. Mal sabiam eles o que eles estavam fazendo, né? Outra charge bastante interessante, né, onde aparece, né, o lobo dentro do galinheiro e as pobres galinhas dizendo obrigado por nos proteger do comunismo, né? Só que na verdade elas não sabiam que seria o fim delas a partir do nazismo, da tomada do poder pelo nazismo. Principais características, né? As principais características tanto do nazismo quanto do fascismo. Por que a gente fala tanto do nazismo e do fascismo? Porque foram esses dois regimes que mais se destacaram e que mais provocaram mortes e revoltas por toda a Europa. Isso não quer dizer que não tenham existido outros regimes totalitários. A gente vai ver no final dessa aula que existiam outros regimes totalitários. Então, as principais características eram o nacionalismo extremado, né? Aquele nacionalismo, eu sou brasileira, eu não aceito pessoas de outras nacionalidades vivendo aqui dentro do meu país. Então, isso tudo fez com que surgisse um sentimento de xenofobia. O que é a xenofobia? É a aversão ao estrangeiro, ao diferente, aquele que não é igual a mim, aquele que não é brasileiro, aquele que não fala o português, aquele que não tem os mesmos costumes que eu, aquele que não tem a mesma religião que a minha. Então, xenofobia é isso, é o sentimento de aversão a tudo que é diferente a você. Totalitarismo, é por isso regimes totalitários, né? Onde o militarismo, o anticomunismo, o antiliberalismo, eles acabaram imperando nesses conceitos, né, pregados por esses partidos políticos que surgiram naquela época. Também pregavam o unipartidarismo, que não poderiam existir outros partidos políticos, o culto ao líder, no caso do nazismo, Hitler, e no caso do fascismo, Benito Mussolini. Propaganda governamental, então existia muita propaganda na rádio, existia muita propaganda nos jornais, nos panfletos em geral, lembrando que naquela época a televisão ainda não existia, né? Então a propaganda era veiculada pelo rádio e pelos jornais principalmente. A educação ela era rígida e ela era para doutrinar e convencer as novas gerações de que este era o melhor para a nação. O nazismo diferenciava-se um pouquinho, né, com relação
ao fascismo, porque ele era extremamente racista quando pregava a supremacia da raça branca com relação às demais, né? E o expansionismo territorial, que fazia parte do ideal nazista, devido à grande quantidade de terras que a Alemanha perdeu na assinatura do Tratado de Versalhes. Ali a gente tem uma imagem mostrando, né, o cumprimento ao líder, né, uma saudação nazista, o fascismo na Itália, né? Então os descendentes, eles estavam descontentes, na verdade, com a vitória mutilada na Primeira Guerra Mundial. Eles queriam implantar uma monarquia parlamentar, porém eles enfrentavam uma séria crise econômica lá na França. O crescimento do Partido Socialista, então, em 1919, acabou sendo intitulado, né, como fácil de combate, ou um feixe de varas, né, acabou sendo o símbolo do fascismo, porque este feixe seria mais forte do que uma vara sozinha. E os camisas negras eram os seus principais divulgadores, né? Em 1921 é fundado o Partido Nacional Fascista. Em 1922, com 50 mil membros, ocorre a Grande Marcha sobre Roma, exigindo que Benito Mussolini tomasse o poder. Então ele não venceu as eleições, mas os camisa negras marcharam rumo a Roma, exigindo que ele tomasse o poder. E ele acabou tomando o poder lá na Itália. Ele assume o poder, então, como Duce, né, como ele era chamado, e em 1929 ele assina o Tratado de Latrão entre a Igreja Católica e a Itália. Esse tratado acabou criando o Estado do Vaticano e a partir daí Benito Mussolini tem o apoio da Igreja Católica. E o catolicismo, lógico, acaba se tornando a religião oficial do fascismo e de toda a Itália. Aqui a gente tem mais uma imagem, né, representando a união da Igreja com o fascismo. Outra imagem, né, isso aqui já é uma foto da época, que foi tirada junto com os cardeais, o Papa, na criação do Estado do Vaticano. Aqui também, essa foto faz parte desse período, mais uma. Com relação ao nazismo lá na Alemanha, o contexto geral do nazismo, a derrota humilhante na Primeira Guerra Mundial, né, principalmente a assinatura do Tratado de Versalhes, que acabou provocando esse revanchismo alemão, a crise econômica que acabou iniciando nos Estados Unidos, mas acabou afetando o mundo inteiro, né, a crise de 1929, e o crescimento dos socialistas nas eleições. Em 1919, então, é fundado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? O partido nazista. Adolf Hitler, na verdade, nem alemão era, né? Era austríaco, voluntário do exército alemão. Por não ser alemão de nacionalidade, ele não pôde servir, ele acabou se voluntariando ao exército. Ele era conhecido por ser agitador político eficiente e um ótimo orador. Então aqui a gente tem a bandeira que passou a ser usada como símbolo do nazismo. Aqui a gente tem algumas imagens de discursos feitos por Hitler, né? A grande quantidade de pessoas que ele conseguia convencer através do seu discurso. Hitler, então, recebeu o apoio da grande burguesia alemã, que tinha medo da implantação do comunismo. Ele acabou sendo derrotado nas eleições e em 1923 ele acabou tentando aplicar um golpe de Estado, né? Mas esse golpe acaba fracassando. Hitler acaba sendo preso e enquanto ele estava preso ele escreveu lá na prisão um livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta, onde ele afirma os princípios básicos do nazismo, entre eles a supremacia da raça ariana, né, os brancos são melhores que os outros, o revanchismo contra os vencedores da Primeira Guerra Mundial e a declaração do espaço vital, por isso o expansionismo, a busca de território e a busca de riquezas. Então aqui a gente tem a imagem da capa do livro, escrita, né, do original, escrita por Hitler. A partir daí surge o fortalecimento do partido nazista. Hitler acaba sendo nomeado como chanceler da Alemanha
A gente pode perceber pelas datas que um ano depois o presidente Hindenburg da Alemanha acaba morrendo e Hitler assume como Führer e acaba proclamando o Terceiro Reich, ou o Império Alemão. Ele acaba recuperando a economia alemã com base na indústria bélica, desrespeitando o Tratado de Versalhes, que proibia a produção de armamentos. Ele começa a perseguição aos judeus, negros e ciganos. Só para retomar, né? A recuperação da economia, então, com base na indústria bélica, o que era proibido pelo Tratado de Versalhes, a não produção de armamentos e a um exército reduzido, com um número menor de soldados. A perseguição aos judeus, negros e ciganos pelas leis de Nuremberg, né, ou a chamada Noite dos Cristais, que a gente acabou ouvindo há poucos dias na mídia nacional, essa frase, né? E a busca pelo espaço vital para buscar riquezas e buscar territórios. E com isso ele acaba, então, invadindo a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem algumas imagens, né, de desfiles militares, desfiles cívicos realizados quando Hitler toma o poder na Alemanha. Aqui a gente vê alguns soldados, né, fazendo a reverência e os cumprimentos a Hitler, né, sempre da mesma forma. Aqui a gente vê também a imposição das bandeiras nazistas, outro desfile militar realizado por ele na Alemanha. Inclusive à noite, né, eram realizados os desfiles, tanto que a utilização de tochas também esteve presente na mídia nos últimos dias, né, em protestos realizados ou manifestações realizadas nos últimos dias no nosso país. A Guerra Civil Espanhola. O que foi a Guerra Civil Espanhola? Foi um movimento, né, foi uma guerra que aconteceu de forma inusitada. A Espanha não esperava ter sido atacada, não havia um motivo eminente para este ataque e ela é considerada como um tubo de ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Por que tubo de ensaio? Porque durante a Guerra Civil Espanhola, eles acabaram utilizando armas e equipamentos que até então nunca tinham sido testados, inclusive a bomba atômica ou a utilização de armas químicas em geral. Como eu disse no início do outro vídeo, não foi somente a Alemanha e a Itália que tiveram regimes totalitários. A Espanha também esteve sob o domínio de um regime totalitário, enquanto Francisco Franco esteve no poder, então lá foi chamado de franquismo. Em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar estava no poder e foi chamado de salazarismo, e também no Brasil, durante o Estado Novo, durante o governo de Getúlio Vargas, quando ele se manteve no poder de forma irregular, sem a participação popular. Ele então foi eleito não através do voto, ele acabou se autodeclarando presidente porque ele sentia ameaças comunistas no Brasil. Então, esses são os principais exemplos de regimes totalitários pelo mundo.